A Fórmula 1 divulgou as primeiras artes conceituais das propostas para o regulamento técnico que ela pretende colocar em vigor em 2021. As imagens que se espalharam pelo mundo dividiram opiniões e provocaram debates na comunidade do automobilismo. Nesse vídeo nós vamos explicar o que já dá para saber sobre o trabalho da Fórmula 1, mas porque ainda está muito cedo para tirar alguma conclusão definitiva. Primeiro de tudo, algumas explicações. O diretor técnico da Fórmula 1, Ross Brawn, esclareceu que o regulamento aerodinâmico de 2021 tem dois objetivos principais. O primeiro é um desejo recorrente da Fórmula 1 em diminuir a turbulência provocada pelos carros, para que um piloto possa seguir o rival da frente sem perder muito rendimento. O próprio Ross Brawn citou que os modelos atuais perdem 50% da pressão aerodinâmica quando seguem um outro carro de perto. O objetivo é reduzir esse número para 20%, permitindo então que os carros mantenham 80% de seu downforce atrás de outro piloto. O segundo objetivo é deixar os carros esteticamente mais atraentes. O próprio Ross Brawn diz que se sente incomodado porque, na visão dele, os carros são mais bonitos no videogame do que na vida real. Então ele quer recriar esse fascínio com o carro de corrida para que, quem sabe, os fãs coloquem fotos dos carros nas paredes dos seus quartos. Para alcançar esses objetivos, a Fórmula 1 já passou por 3 fases de desenvolvimento. O primeiro conceito, chamado de Conceito 1, ainda tinha linhas mais conservadoras, com um visual até mais convencional. O Conceito 2 foi um passo além, com linhas agressivas por todo o carro, mais especialmente nas asas e em outros aparatos aerodinâmicos. E por fim, a terceira versão, que abraça o visual mais futurista e leva alguns conceitos ao extremo. Os diferentes conceitos já são o primeiro sinal de que se trata de algo ainda em fase de evolução até que a Fórmula 1 se decida pelo caminho definitivo. Mas nessas primeiras artes já é possível perceber algumas coisas mais concretas sobre essa Fórmula 1 do futuro. Primeiro, as rodas maiores de 18 polegadas, que já tinham sido anunciadas anteriormente para 2021. Segundo, é possível perceber um halo diferente, com curvas mais em harmonia com o carro. A FIA já havia previsto exatamente para 2021 a estreia de uma nova versão da peça, chamada de versão 4. A intenção é melhorar a estética e a integração com o carro sem comprometer a capacidade de proteção. Além disso, existem outras características menores, como por exemplo, asas mais simples, de menos elementos, algo que já vai acontecer em um grau menor em 2019. Os conceitos 2 e 3 mostram aletas próximas aos pneus para corrigir o fluxo de ar e diminuir a turbulência, o que é um problema particular para carros de rodas expostas. E a evolução dos projetos também mostrou um aumento gradativo da complexidade na área dos bargeboards, os defletores, que são partes importantes para direcionar o ar para o difusor. Isso sem contar alguns outros caprichos estéticos, como uma cobertura às suspensões, ao halo para facilitar a integração com o carro, além do uso de uma aleta traseira para a identificação dos pilotos. Uma outra informação que não foi exibida nos conceitos, mas o Ross Brawn acrescentou depois, é de que a Fórmula 1 considera a possibilidade de manter o DRS para 2021, como uma opção caso seja necessário. Ou seja, a gente pode perceber que a Fórmula 1 tem algumas coisas em mente, mas ela ainda não definiu exatamente como que vai fazer isso. Isso porque esses desenhos são só conceitos básicos e preliminares de um regulamento que ainda está sendo criado. Dá para notar também que a Fórmula 1 tem pensado não só na quantidade de downforce que o carro produz, mas também como que isso é produzido, se vai ser de repente menos dependente das asas e mais do difusor. O Ross Brawn inclusive reconheceu que a Fórmula 2 e a Indy fazem um bom trabalho com carros que conseguem competir um contra o outro sem perder rendimento de forma dramática. Mas é aí que mora o grande X da questão, que é a reflexão que esse vídeo traz, porque a Fórmula 1, por ser uma categoria em que cada equipe constrói e desenvolve seu próprio carro, ela precisa passar por desafios que as outras categorias não precisam, É uma questão sem grandes paralelos com as demais categorias que foram citadas. É uma queda de braço sem fim na Fórmula 1. Por um lado, os dirigentes e promotores querem carros capazes de seguir o outro de perto e que sejam também bonitos. Por outro, os projetistas das equipes não se importam com isso. Eles querem construir carros que sejam os mais rápidos, mesmo que isso possa atrapalhar a qualidade da corrida e a estética. E nesse ponto, os projetistas vão sempre forçar em todos os aspectos, especialmente na aerodinâmica, que é um recurso que não dá para desaprender. Isso quase sempre resulta na descoberta de caminhos que o regulamento não consegue antecipar. E isso diz total respeito à aparência, que foi o que a gente viu sobre 2021 até agora. É possível perceber que os conceitos trabalham muito em cima de fluidez, de harmonia e de elegância das linhas. É um trabalho de designer com o objetivo de buscar referências para fazer um carro bonito. Mas na prática não funciona assim na Fórmula 1. Os projetistas usam tudo que o regulamento permite para encontrar performance, e isso às vezes gera tendências indesejadas. Se o resultado final é bonito ou não, vai do gosto de cada um, mas a questão é que é muito difícil um regulamento ditar uma tendência absoluta.
No campo estético, as coisas sempre fogem do controle. Claro, é exatamente por isso que o regulamento precisa ser muito bem amarrado para evitar algumas aberrações, mas, por outro lado, ele também precisa da liberdade de criação para que as equipes construam suas próprias soluções. E esse regulamento ainda está em processo de criação. Para reforçar, essas imagens são só artes conceituais preliminares e que a Fórmula 1 só divulgou agora porque as imagens vazaram durante uma apresentação particular e a Fórmula 1 não tinha como esconder mais. Então a Fórmula 1 agora vai continuar a trabalhar com a FIA e com as equipes fazendo testes em túneis de vento para ver qual é o caminho melhor a se seguir para cumprir esses objetivos que ela traçou. Então, se você ficou empolgado com a cena de carros harmoniosos e modernos juntos na pista, espera um pouco. Ainda tem muita água para rolar e novos conceitos diferentes podem surgir. Pode ser que o visual melhore, mas ainda tem muita coisa a ser definida, então a arte ainda é algo que está bem no princípio. O regulamento técnico de fato, com a tinta no papel e todas as diretrizes técnicas, ainda vai demorar um pouquinho para ficar pronto, talvez só no fim de 2019. E aí sim as equipes vão ter as informações para que cada uma busque sua própria solução e aí conceitos diferentes, visualmente falando, podem surgir. É muito difícil um regulamento técnico ditar com exatidão a aparência final dos carros. Então vale a pena ficar de olho no desenvolvimento dessa história, porque novos conceitos podem surgir e não depende só da questão do regulamento aerodinâmico, porque a Fórmula 1 também precisa definir o regulamento de motor para 2021, já que as coisas parecem viver momento de impasse. Mas o que você gostaria de ver nesse regulamento de 2021? Se você pudesse dar alguma sugestão para a Fórmula 1, qual ela seria? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho lá no projetomotor.com.br. Até a próxima!